dançar mais. Já falaram aí que eu danço mal e não me deram os likes que eu precisava. Parei com esse negócio de dança. Vamos para coisa séria agora. Vamos falar aí sobre o que importa. Sabe o que é gênero textual seminário? Fica com a gente, nós temos novidades para apresentar a você. Você que é novo no canal já se inscreve e fala: professor, eu preciso aprender esses conteúdos aí que você está passando. Então fica com a gente aí, rapaz, é de graça. Tá tudo aí para você, só que a gente vai orientando aí os teus passos. Se você tiver um caderno, uma caneta, seria bom você anotar, tá bom? Então fica com a gente aí. Primeiro assunto, o que é um seminário? O seminário é um gênero textual de trabalho em que é apresentado de forma oral um tema. Geralmente ele é realizado por um grupo de estudantes e esse tipo de trabalho também é muito comum ser feito na faculdade. Então vamos lá, aula dada por um grupo de alunos em que há debate sobre a matéria exposta por cada um dos participantes. Então já sabemos que é um trabalho que todo mundo vai ter que apresentar um pouquinho de conteúdo. Pô, fica legal porque cada um aí fica responsável por apresentar a sua parte já ao começo da nossa apresentação. Algo muito importante que tem que haver no teu seminário é o sumário. O que é o sumário? O sumário ele vai criar uma expectativa do público daquilo que você tem que apresentar a eles. Então você vai clarificar o teu conteúdo. Você vai fazer aí uma apresentação de materiais, ou seja, apresentação de tópicos. E os tópicos que nós vamos trabalhar nessa aula, o que é um seminário, como realizar uma estrutura para um seminário, como apresentar um seminário e como finalizar essa apresentação. Pô, legal, professor, vou ficar até o final aí e ainda vou te dar um like, professor, gostei do teu trabalho, muito bom. Continuando aqui, como realizar uma estrutura para um seminário? Então, o seminário, ele tem uma estrutura parecida com uma redação, né? A gente costuma dizer início, meio e fim. Aí a gente vai chegando para o ensino médio, já começa a falar introdução, desenvolvimento e conclusão, que é a mesma coisa. Devemos seguir os passos, pesquisar bastante sobre o assunto, definir quais partes deverão ser a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Essa parte é muito importante, pessoal. A introdução tem que ser alguém mais comunicativo, alguém que está por dentro do assunto, porque ele vai despertar nas pessoas, no seu público, a atenção para aquilo que você tem para falar com eles, beleza? Então vamos lá, separar cada parte do tema e definir melhor qual pessoa ficará responsável por apresentar cada uma delas. Então a gente vai definir aí quais são as pessoas que vão apresentar cada parte do trabalho. Você ficar com a número 1, você ficar com a número 2, não, mas número 2 eu não quero. Aí começa a confusão e vocês vão ter que se entender aí, né? Eu espero que vocês se entendam aí na hora da divisão de responsabilidades. Um vai fazer o slide, o outro vai fazer a apostila, o outro vai fazer o cartaz, porque tem alguns ainda que apresentam com cartolina também. Também é bem-vindo na sala de aula, para alguns professores. Nem todos os professores querem cartolina, querem mais que seja colocado através do slide, através do Google Drive. Depois nós vamos falar sobre esse assunto também. No final, geralmente é aberta uma discussão com o público, que pode fazer perguntas ou adicionar algum comentário. Pô, interessante, essa parte aí é a parte que a perna começa a tremer, de alguns. Não quero que me pergunte nada, por favor, eu quero ir embora daqui. É isso aí. Mas é assim o formato. Se você quiser seguir o formato, abre no finalzinho aí para perguntas sobre o conteúdo abordado. Uma observação. Atualmente o seminário é acompanhado de apresentações estilo PowerPoint, Google Drive, onde você pode escolher o fundo do slide de acordo com o tema, inserir imagens e vídeos. Cara, isso é fantástico, né? Eu gosto muito de trabalhar com o slide. Eu trabalho muito com o Google Drive. Todas as aulas aí, quem acompanha a gente, eu trabalho assim dessa forma simples, porque ele me direciona
nos assuntos que eu vou colocar em pauta, né? Os temas que eu vou trazer, que eu vou abordar aqui no nosso canal, beleza? Então vamos lá, continuando. Fundo do slide, cara, isso aí é muito importante. Eu vi algumas apresentações dentro da sala de aula em que alguns alunos colocavam o fundo todo colorido. E aí a parte mais importante, que é a parte onde está o conteúdo, ou seja, as letras, a gente não consegue enxergar. Aconteceu isso em alguns slides aí do ano passado. Espero que não aconteça esse ano. Vamos aí observar esse ponto também, porque tem que prezar pela qualidade da informação. Beleza? De acordo com o tema, inserir imagens, vídeos e outras coisas mais. Quando estiver realizando essa apresentação, é fundamental entender a narrativa que está sendo construída e que será apresentada para o público. Então, você precisa entender sobre o material, ou seja, você precisa estudar bastante sobre aquilo que você vai falar no momento da sua apresentação, para que não haja aí, né, aquela coisa de ficar escondido, com medo. Não, você pode colocar o peito aberto e dizer, poxa, né, eu me preparei, eu vim falar aqui sobre esse assunto que eu achei muito legal. Quando você estuda o assunto, você acaba mentalmente organizando algumas ideias, alguns pontos relevantes, coisa que nós vamos falar daqui a pouquinho também. Deve ter início, meio e fim, foi o que a gente falou agora há pouco. Então vamos tratar um pouquinho da introdução. A introdução de um seminário pode apresentar um tipo de sumário em forma de tópicos. O tema pode ser dividido em partes, clarificando melhor tudo o que será abordado, ou seja, quais os pontos sobre o tema serão abordados na apresentação. Então, você deixar bem claro aí para o público já saber do que se trata a tua apresentação. E isso aí é importante também para a organização do teu pensamento, né? Você coloca os tópicos, alguns fazem resumo, colocam um papelzinho na mão, através do resumo, mas o slide ele já vai fazendo esse papel, ou seja, ele está aqui norteando o nosso bate-papo. Vocês estão conseguindo perceber? Então vamos lá, desenvolvimento do seminário. O que é um desenvolvimento? Desenvolvimento é a apresentação de todo o conteúdo, de toda a história. Nós no colégio estamos trabalhando aí os 12 autores mais relevantes da nossa literatura. Esse é o assunto que a gente está abordando. E aí, ali vai estar a história deles, de vida, vai estar ali as suas obras, a sua personalidade, sua família. E esses pontos você pode estar apresentando ao público. Claro que o mais importante ali seriam as obras, né? Os autores. E legal, desenvolvimento é um momento aí que você vai contar a história da obra do autor, por exemplo, né? Gonçalves Dias, por exemplo, vamos falar aqui, minha terra tem palmeira, onde canto sabiá, as aves que ali gorjeiam, não gorjeiam como lá. Quando que foi, qual é a história desse poema? Gonçalves Dias estava exilado em Portugal, sentindo saudade do Brasil. Poxa, legal. Então, no desenvolvimento, vocês vão colocar aí o conhecimento que vocês têm sobre a história dos personagens, dos autores. Vamos lá, vamos ler ali o que eu reservei para vocês. Aqui, cada um dos pontos da introdução deverão ser clarificados e explicados por meio de dados, exemplos. É muito importante que cada parte seja bem estudada e elaborada. Novamente, eu torno a falar sobre o estudo sobre o assunto, para que você não tenha dúvida do que está falando. Note que nessa parte a utilização de imagens e vídeos curtos podem facilitar o entendimento do ouvinte, ilustrando melhor o que está sendo apresentado no seminário. Um fragmento de vídeo de 1 minuto, 2 minutos é bem-vindo. Vai ajudar, o público relaxa durante esse período, né? Aquele momento de tensão é quebrado, coisa que você já fez na introdução, você durante a sua palestra novamente faz esse período aí de relaxamento, o período que a pessoa sai daquele momento tenso e recebe a informação com mais facilidade. O que é uma conclusão? A conclusão é uma resposta de tudo aquilo que você perguntou no começo, né? Ou também
A conclusão é uma síntese, é um resumo onde contém os pontos mais relevantes daquilo que você comentou. Então procura trazer para o público a resposta. Se você fez uma pergunta, você logicamente vai ter que responder ao público essa pergunta. Ou se não, clarificar aquilo que você apresentou, um resumo. E eu costumo dizer que na conclusão uma frase também pronta é muito importante, porque aquela frase é o que marca tudo que foi dito, né? Você consegue guardar uma frase, de repente, não todo o conteúdo apresentado. Vamos lá agora, vamos para a parte da apresentação. Nós falamos aí sobre a estrutura da redação e agora a gente vai falar sobre a apresentação.